Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero me dirigir a Nossa Senhora, nossa Mãe, neste programa Mensagens Marianas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, gera ti me confio pela divina, sempre rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este programa está neste canal do YouTube, está também sendo transmitido pelo nosso Facebook. E de verdade, com grande alegria, queremos pedir a você que curta a página do Facebook da Paróquia Jesus de Nazaré, Itapecerica da Serra, e também, com o mesmo nome, o canal do YouTube, Paróquia Jesus de Nazaré, Itapecerica da Serra. E o canal do YouTube, se você não se inscreveu, inscreva-se. Se já se inscreveu, peço para outras pessoas se inscreverem. E depois também que você possa, ao ver esse vídeo, dar um like, apertar no joinha, curtir o nosso vídeo. E depois também você aperta o sininho que tem aí em cima para ativar as notificações, para que quando nós subirmos vídeo novo, você já recebendo as novidades do nosso canal no YouTube. E depois compartilhe esse vídeo, para que muitas outras pessoas possam de verdade aproveitar com alegria desse nosso programa Mensagens Marianas. Nosso programa, nós fazemos as segundas-feiras, e neste dia, 18 de maio, nós comemoramos o dia do centenário de nascimento de São João Paulo II. 18 de maio de 2020, completa-se 100 anos que nasceu João Paulo II, que nasceu em 18 de maio de 1920. Então, comemorando o nascimento, comemorando esse centenário do nascimento de São João Paulo II, este programa Mensagens Marianas, resolvemos então falar de Nossa Senhora de Częstochowa. Nossa Senhora de Częstochowa é a padroeira da Polônia, a padroeira da Polônia. Muito bem. De verdade, então, a padroeira da Polônia, justamente, porque São João Paulo II tinha grande devoção, até por ser filho da Polônia, por ser polonês, e é dela que nós queremos falar no dia de hoje, neste programa Mensagens Marianas, também fazendo nossa homenagem a este grande santo, São João Paulo II, cujos 100 anos de nascimento hoje celebramos. Muito bem, e por isso nós teremos neste nosso programa falar de Nossa Senhora de Częstochowa, dizendo exatamente que se refere a um ícone, Curioso porque eu sempre que estive em Roma, me hospedei na casa das irmãs dominicanas polonesas, então sempre dentro daquela casa, apesar de estar em Roma, sempre se esperava muito da cultura, da religião polonesa, a comida polonesa. Lembro-me da grande amiga, da irmã dominicana, Sor Esther. A Sor Esther, ela, uma vez, falando que quando o Ben 16 veio ao Brasil, ela assistiu pela televisão, em 2007, ela falou que ficou encantada quando ela viu a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Porque ela dizia que achava que a imagem de Nossa Senhora Aparecida fosse como a imagem de Nossa Senhora de Częstochowa, um ícone, um quadro. E quando ela viu o Papa Bento XVI com uma estátua na mão, ela disse, nossa, que interessante, ela estava encantada. Porque ela ligou logo a Nossa Senhora de Częstochowa. E não à toa, porque Nossa Senhora de Częstochowa é chamada, na verdade, a Nossa Senhora Negra, a Virgem Negra. Então, por isso que, com facilidade, se fez a ligação entre a Nossa Senhora Aparecida e a Nossa Senhora de Częstochowa. Mas, de verdade, também não era, nós bem sabemos que a imagem da nossa padroeira não é um ícone, é uma estátua. A imagem de Nossa Senhora de Częstochowa é justamente um ícone, uma pintura feita com alguns critérios de origem oriental, geralmente de origem oriental, que
que, de fato, seriam alguns critérios para ser realizado. Sempre a pintura é feita sobre oração, né? Tanto que fala que se escreve no ícone, né? De verdade. Bem, só que esse ícone é muito especial, por quê? Porque, de acordo com a antiga tradição, este quadro de Inocentes dos Roubos, este ícone, né, é de fato uma pintura atribuída ao evangelista São Lucas, que teria feito justamente esta pintura das muitas vezes que visitou Nossa Senhora, né, que visitou a Virgem Maria. Ele aproveitou, né, a mesa onde a Virgem Maria usava para trabalhar e rezar, para ali fazer a pintura dela, né? Conta-se nessa penosa tradição que São Lucas pintava a imagem da Bem-aventurada Virgem, né, e acabou dormindo. E quando ele acordou, o ícone estava pronto. Certamente ajudado pelos santos anjos, pintado pelos santos anjos, o ícone da Nossa Senhora de Tietosgulfo, né? E, de fato, o ícone, né, que, segundo alguns, então, foi pintado começou a ser pintado por Lucas, terminado por anjos, para descrever a beleza tão grande de Nossa Senhora. Este ícone ficou na verdade, na casa, né? Ficou nessa casa da família, depois foi passando, né, na Palestina por diversos lugares, e se conta que no século IV, né, por volta do ano 323, Santa Helena, mãe do imperador Constantino, foi à Terra Santa para recuperar a relíquia da Santa Cruz, do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e outras relíquias que porventura ela tivesse. Conta-se quando a Santa Helena chegou à Terra Santa, toda noite ela tinha um sonho onde um anjo lhe mostrava o lugar exato de onde se encontravam as relíquias da paixão do nosso Jesus Cristo. E assim ela trouxe várias relíquias de Jerusalém a Roma, né? Entre elas, o próprio madeiro da cruz, né? Relíquia da coroa de espinhos, da tábua onde está escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, né? O dedo de São Tomé, os cravos que pregaram Nosso Senhor na cruz, né? A lança de São Longino. Então tem várias dessas relíquias que foram trazidas. Tanto que em Roma, perto da Basílica São João Latrão, que é a catedral da Diocese de Roma, na mesma rua, no final da rua, tem uma basílica muito bonita, chamada Basílica de Santa Cruz em Jerusalém. A basílica chama Santa Cruz de Jerusalém, porque a basílica traz um pedaço, não pequeno, do madeiro da Santa Cruz, né? E traz várias relíquias, né, da paixão, da morte, da ressurreição do nosso Jesus Cristo, né? Várias relíquias nesse período que Cristo esteve na Terra, principalmente nos seus últimos dias neste mundo. E segundo essa tradição, entre essas relíquias que a santa trouxe de Jerusalém, da Terra Santa, para Roma, ela levou ao seu filho Constantino, né, este ícone que ela achou também, este ícone pintado por São Lucas, de Nossa Senhora de Tietosgulfo. E Constantino, recém-convertido ao cristianismo, instalou o quadro da Nossa Senhora de Tietosgulfo e uma câmara particular no seu palácio, né? E depois, após de mais de 400 anos, isso já lá pelo ano 700, 800, século VII, século VIII, século IX, o quadro foi transferido para a capela do Castelo de Belz, na Rússia, onde permaneceu lá por muito tempo. Então, de Constantinopla, onde morava o imperador Constantino. Depois ficou vários anos, né, mais de 400 anos, né, lá com o imperador Constantino, e passou para o Castelo de Belz, na Rússia, né? E após a Rússia ter perdido uma guerra travada contra a Hungria e a Polônia, o Castelo de Belz
foi entregue ao príncipe Ladislau, que encontrou o quadro de Nossa Senhora e instalou na capela do seu palácio. Né? Então, quando conquistou, né, quando a Polônia conquistou a Rússia, né, conquistou parte da Rússia, então o príncipe Ladislau trouxe o quadro para a capela do palácio dele. Pouco tempo depois, a cidade foi invadida pelos tátaros, que atacaram o castelo. Percebendo que apesar do heroísmo de seus soldados, os invasores venciam, por serem muito mais numerosos, Ladislau prostrou-se diante da mão de Deus e implorou a sua proteção, que veio sem demora. Então, agradecido pela proteção e desejando proteger o quadro do ataque dos bárbaros, resolveu levar o mesmo para Opole, na Polônia, capital do seu principado. Então, de verdade, ele, uma vez que ele se viu livre da invasão dos bárbaros, né, chamados tátaros, ele então resolveu levar o quadro até para ficar mais seguro, né, em Opole, na Polônia. O quadro então foi levado por desígnio de Deus para uma colina perto de Częstochowa, né, o nome da cidade, que por ser escalvado de Calvário recebeu o nome de Jasnagora, né, Montes Claros é o nome do lugar, né, da montanha de Częstochowa, onde está o santuário, né, onde está o lugar onde ficou o quadro de Nossa Senhora de Częstochowa, né, de Jasnagora. Então, por isso também, essa imagem de Nossa Senhora de Częstochowa é chamada de Jasnagora, né, dos Montes Claros. Né. No ano de 1932, o quadro foi confiado aos cuidados dos frades paulinos, que receberam do príncipe Ladislau ajuda para construir um convento e uma igreja com o intuito de conservar um milagroso objeto. Então, o príncipe Ladislau patrocinou a construção tanto do mosteiro para esses frades, que chamam frades paulinos, porque ligados à espiritualidade do apóstolo São Paulo, e também, né, que não se confunda com os paulinos, da editora Paulina, das Pautas, né, que foram fundados por Beato Tiago Alberione, né, no século XX. Né, esses daqui são do século XIV. Né. Esses frades paulinos, eles ficaram com a função, com a responsabilidade de conservar o quadro da Nossa Senhora de Częstochowa. Em 27 de novembro de 1429, através de uma bula, o Papa Martinho V concedeu a bênção papal e diversas indulgências ao santuário da Nossa Senhora de Częstochowa, de Jasnagora. A chegada do quadro de Nossa Senhora às terras polonesas foi acompanhada por numerosas comunidades de fiéis provenientes dos mais diversos lugares do país, em busca de conforto material e espiritual. Com o intuito de manifestar gratidão pelas graças alcançadas, os peregrinos presenteavam o santuário com donativos em ouro, pratas, pedras preciosas e dinheiros. Dentre esses devotos estava a rainha da Polônia, a grande Santa de Virgens, aquela lá dos endinheirados, sabe, né? Então, a rainha polonesa Santa de Virgens e seu esposo, o rei Ladislau Jagiello, né? Eles, de verdade, visitavam o quadro, o santuário de Nossa Senhora de Częstochowa. Né? E sempre as pessoas davam muitas coisas, né, de presente para a Nossa Senhora de Częstochowa. Né? Então ela ganhou várias joias, né? As pessoas ganhavam as graças e, em recompensa, davam joias para o quadro. Joias, né? Pedras preciosas, né? Muito presente em ouro e prata. Com rica ornamentação, o quadro milagroso, né? Porque as pessoas pediam graças, milagres, e Nossa Senhora de Częstochowa alcançava essas graças junto a Deus. O quadro milagroso se tornou alvo da cobiça de assaltantes, porque o quadro estava envolto de muito ouro, muita pedra preciosa, né? Que era dado pelos fiéis, né? Em ação de graças. E os assaltantes infiéis, de tal modo que por volta do ano de 1430, bandidos invadiram o santuário, arrancando do altar joias, cálices e quadro milagroso. Aconteceu o seguinte: na fuga, o quadro acabou caindo num dos assaltantes. Aconteceu foi o seguinte, que de verdade, quando descobriram que o quadro tinha sido roubado, né, começaram a fazer uma perseguição, né, aos assaltantes. Mas um dos assaltantes, né,
estava já na frente, né? Ele ia sair com o quadro, provavelmente nunca mais aquele quadro seria visto. O que aconteceu? Ele, então, ia mais rápido com o cavalo, estava já numa distância de léguas dos que eram do santuário, dos que queriam o quadro de volta, e ele já todo feliz. Aconteceu o seguinte: o quadro acabou caindo no cavalo daquele assaltante. Caiu. E aí, então, o assaltante, né, tentou tirar o quadro do chão. Ele foi buscar tirar o quadro do chão para colocar de novo no cavalo e continuar seguindo em frente. Só que o quadro não saiu do chão. O quadro ficou preso no chão. Então, tirar o quadro. Aí, quando ela de Nossa Senhora tentar, né? E como estava muito difícil ele tirar o quadro, o que ele fez? Ele, com força, uma vez só, tentou arrancar o quadro, né? O quadro até esse momento, mas não saiu do chão. E tanto ele demorou a tirar o quadro, que ele já ouvia os cavalos dos soldados do santuário, né, que iriam pegá-lo, justamente porque ele pegou o quadro. Ele, com ódio, porque não conseguiu levar o quadro, não conseguiu tirar o quadro do lugar, ele desembanhou sua espada e fez e na verdade usou sua espada para rasgar o quadro, justamente no rosto da Virgem, porque o quadro traz a Virgem Maria e o menino Jesus. Bem no rosto da Virgem, ele fez um rasgo com a espada. Então o quadro, o rosto da Virgem, o quadro, ficou marcado, né, com 2 riscos, né? E, de verdade, ele, por 3 vezes, né, ele fez isso, né? Ele tentou cortar uma vez o quadro, né? Aí mais uma vez, na terceira vez ele rasgou o quadro, né? Na terceira vez ele fez 2 isso, fazendo o terceiro caiu morto, né? Ele caiu morto e, verdade, né? Nem precisa fazer muita coisa com ele. Vendo o estrago cometido ao quadro, está despedido ao rei da Polônia, Ladislau, de Agelo, que ajudasse na restauração do quadro. Após várias tentativas, sem sucesso, né? Na verdade, o que eles queriam, os frades paulinos, eles queriam tirar as marcas do rosto da Virgem, né? Então passaram produtos, usaram tintas, fizeram de tudo para tirar as marcas, para restaurar o quadro, para voltar a ser o que era. E vários artistas, os mais famosos, uma equipe de artistas estava lá, de pintores, e não conseguiram. Muito bem. Foi o mais jovem dos pintores que disse assim: vocês não pensaram que talvez ela queira continuar com essas marcas no rosto? E todos acharam que fazia sentido o que ele falou, que Nossa Senhora não queria que as marcas fossem apagadas. E então se concluiu a restauração do quadro e deixou-se as marcas que até hoje estão lá. E o jovem pintor, simplesmente, que estava ali no grupo, sumiu, né? Talvez tenha sido um anjo que ali apareceu para dizer qual era a vontade da Virgem, que era manter, né, as marcas no seu rosto. De volta ao trono, o quadro de Nossa Senhora de Tesouros foi novamente ornado de ouro, prata, pedras preciosas, doadas pelos reis e pelo povo. O santuário continuou atraindo numerosa quantidade de fiéis, com confiança, fé e esperança, apresentavam suas necessidades à Mãe de Deus. No ano de 1655, os suecos invadiram a Polônia, atacando o convento e o santuário de Częstochowa, onde estavam apenas os frades e 50 famílias e alguns soldados. Os suecos cercaram o local durante 40 dias, atacavam com mais de 15 mil homens, munidos de canhões e diversas bombas incendiárias. Confiantes na proteção da Mãe de Deus, os frades demais sitiados organizaram uma procissão em volta do santuário, cantando e rezando em meio aos ataques do inimigo, que, reconhecendo as forças sobrenaturais do santuário, resolveram afastar-se e pouco depois acabaram sendo expulsos do país. Eles tentavam, jogavam bombas, mas nada acontecia. As bombas misturavam, atiravam, a tiro não acertava em lugar nenhum, o tiro parecia que a bala parecia que subia no ar. Então, várias dessas coisas aconteceram quando a Suécia tentou invadir a Polônia, invadindo o santuário. O santuário, na verdade, estava defendido porque os frades paulinos ficavam ali diante do quadro, faziam procissões com o quadro, e o quadro foi defendido pela própria Mãe de Deus, né? No ano de 1656, Nossa Senhora de Tesouros foi declarada oficialmente pelo Papa
como rainha da Polônia, né? Isso é importante lembrar, né? Então, assim, né, que Nossa Senhora foi declarada, então, rainha da Polônia, né? A pintura do ícone da Nossa Senhora de Czestochowa exibe uma composição tradicional bem conhecida dos ícones cristãos orientais, né? Nela, a Virgem desloca sua atenção, apontando a mão direita em direção a Jesus, como fonte de salvação. Por sua vez, a criança estende a mão direita para o espectador, em sinal de bênção, enquanto segura um livro dos Evangelhos da mão esquerda. O ícone mostra a Virgem vestida com um manto de flor de lis. Então, é importante ver que a união da mãe e do filho estão presentes no ícone, né? Nossa Senhora e o menino Jesus, né? O Papa Clemente XI foi o primeiro pontífice a emitir a coroação canônica para a imagem, em 8 de setembro de 1717. O Papa São Pio X emitiu outra coroação canônica, substituindo as coroas, em 22 de maio de 1910. O Papa São João Paulo II emitiu outra coroação comemorativa da Polônia, que foi colocada em 26 de agosto de 2005. 26 de agosto é o dia próprio de Nossa Senhora de Czestochowa, né? Por ser padroeira da Polônia, né, a imagem é venerada em todo o país. Os cristãos ortodoxos também veneram o ícone de Czestochowa, sendo popular na Ucrânia e em alguns lugares da Bielorrússia e da Rússia. Os ucranianos têm uma devoção especial por Nossa Senhora de Czestochowa e é frequentemente mencionado em canções ucranianas do século XVI e XVII. Né? Muito bem, então, está aí uma ideia clara de Nossa Senhora de Czestochowa, né? De fato, muito bonito se nós pensamos exatamente na grande Mãe de Deus, né? Senhora de Czestochowa, né? A Virgem Negra, né? Que traz exatamente, né, no rosto as duas marcas, né, as duas feridas, né, de verdade traz então assim, né, grande ideia para nós, né, do que exatamente, né, nós devemos e podemos aprender com Nossa Senhora, né? Eu também gostaria, né, de mostrar aqui, né? Se ajudou isso aqui. Eu quis mostrar, né? Vocês vão pegar na internet, vocês vão ver. A luz não ajudou, né? A vocês verem o ícone de Nossa Senhora de Czestochowa. Mas é um ícone muito bonito, né? De fato, da Mãe de Deus. Tem em algum lugar, né? Mas eu teria que ter procurado, também não procurei antes, né? No ícone de Nossa Senhora de Czestochowa. Deus me deu a graça, né? Era um sonho mesmo, né? De conhecer a Polônia. E de verdade foi assim, né? Como sempre frequentei a casa das irmãs polonesas, dominicanas polonesas lá em Roma. Às vezes que fui lá, eu sempre olhava os livros que as irmãs polonesas tinham, as dominicanas tinham. E elas tinham livros lindíssimos, livros muito bonitos, né? Elas tinham livros um livro só de rios da Polônia, um livro só de praças da Polônia, só de igrejas da Polônia. E era uma coisa mais linda que a outra. Eu falei, nossa, a Polônia deve ser um país muito lindo. Eu era doido para conhecer a Polônia, né? E aí, quando eu estava na paróquia, a que eu estava antes de vir para cá, na paróquia de São Vitor Sadeu, o pároco anterior, o Padre Fábio, estávamos eu e ele assistindo o final da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Estávamos em casa assistindo, né? Não fui à Jornada do Rio, mas estávamos em casa assistindo o final da jornada. E o Papa Francisco anunciou que a jornada seguinte seria em Cracóvia, na Polônia. E aí eu falei para o Padre Fábio naquela época que nós poderíamos mandar alguns jovens nossos para a Cracóvia. E o Padre Fábio falou, é boa, só que eu não vou, não conte comigo. Né? Se o senhor vai, né, o senhor vai conduzindo mesmo. Eu vou. E eu pensei logo em conhecer a Polônia. Né?
Aí não volto, mas de fato a Polônia eu quero voltar, né? Mas a Jornada Mundial da Juventude não, né? Que é para pessoas jovens, né? Pelo menos mais jovens do que eu sou, né? Porque de verdade, né? É muito sacrificado, né? O jovem todo dia é festa, dormir no chão, andar 10, 12, 15 quilômetros, né? Para jovem tudo é alegria, tudo é festa, né? Para gente que já não é tão mais jovem assim, né? Já que eu sou menos jovem, é importante, né? Já falei que não volto à Jornada Mundial da Juventude, mas volto à Polônia assim. Porque foi uma experiência bastante bonita, né? Nós fomos aqui, pelo menos com 60 jovens da diocese, né? Fomos em 6 sacerdotes e da nossa paróquia São Judas Tadeu levamos 15 jovens, né? E de fato foi uma grande graça, até eu ganhei a passagem, né? Foi muito bom, né? Como o padre lá, como o padre Fábio já tinha enviado, né? Junto com os jovens, foi muito bom. E nós insistimos, queríamos conhecer o Santuário Mariano de Tietosłowa, né? Aqui íamos a Polônia, que passasse por lá. Terminou a Jornada Mundial da Juventude no domingo. Na segunda-feira nós fomos, se eu não me engano, se a memória não falha, né? Era dia 1º de agosto de 2016, né? Que é o mês da nossa Tietosłowa. Nós fomos então ao santuário da Nossa Senhora de Tietosłowa. E aconteceu uma história bastante interessante. Aconteceu o seguinte: quando eu estava dando uma volta lá, eu ouvi um padre conversando com um casal, conversando em espanhol. Aí me interessei porque eu estava entendendo. Polonês eu não sei falar, né? Mas me interessei porque estava em espanhol. Espanhol eu já entendia, né? Ele estava falando sobre o quadro, sobre o ícone, contando a história do ícone de Tietosłowa, né? Eu escutei lá, né? E o padre era polonês, certamente, né? Era muito loiro, de olhos bastante claros, né? Alto, então, na verdade, certamente era polonês, mas estava falando com um casal em espanhol. Eu escutando ele falando assim: olha, vocês entram como vocês quiserem quando vocês entrarem diante do quadro. Eu vou entrar, né, ajoelhado. Eu sempre entro ajoelhado. Aqui o povo tem o costume de entrar ajoelhado diante do quadro, né? Porque em respeito a Nossa Senhora, todo mundo entra quando passa diante da ícone da Nossa Senhora de Tietosłowa, tem um pessoal que passa de, mas se também passar de perto, não tem nenhum problema, né? Aí eu ouvi assim, eu só pensei assim: eu vou entrar ajoelhado, nada, eu vou entrar em pé, com meu iPad tirando foto do ícone, tirar todas as fotos, né? Um monte de fotos, né? De fato, fui tirando foto, estava na fila, tinha um padre e um seminarista americanos na minha frente, né? Muito bem. E quando chegou ao santuário de Nossa Senhora de Tietosłowa, né? Quando passou-se em frente, quando eles passaram em frente a ícone de Nossa Senhora de Tietosłowa, né? Eu estava em pé, tirando foto, né? O padre e o seminarista que estavam em frente a mim estavam ajoelhados, passando piedosamente, eu tirando fotos, né? Quando eu tirei foto da ícone, eu abaixei para ver a ícone, né? Para não ficar só tirando foto, claro, para rezar. Quando eu abaixei para ver a ícone, eu tive essa experiência, né? Eu vi na ícone Nossa Senhora e o Menino Jesus vivos, como duas pessoas vivas. Não falaram nada, não disseram nada, né? Não ouvi nada, mas os vi vivos, com olhos muito vivos, olhando para mim, né? Aí o que eu fiz? Ajoelhei, claro, né? Eu entendi que as pessoas ajoelhavam, né? Porque Nossa Senhora mora dentro daquele ícone, com o Menino Jesus, óbvio, né? Que é uma impressão também que eu tive quando estive em Guadalupe, lá no México, né? Nossa Senhora mora dentro do quadro, né? E com o Menino Jesus, porque Nossa Senhora do Guadalupe, onde eu vou explicar alguma vez, ela está grávida, né? Então o Menino Jesus está dentro dela. Então, de verdade, eu vi o ícone ali, ajoelhei, claro, né? Pedi perdão, né? E terminei ali. Eu peguei assim, tive uma inspiração, tive uma intuição muito forte. Depois, o casal polonês que eu estava hospedado confirmaram, né? Que eu falei para eles que eu sentia que aquele lugar, Tietosłowa, era o centro espiritual de toda a Polônia. Era onde a Polônia achava força de fé. A fé estava fundamentada nessa devoção à Nossa Senhora. Eles falaram: sim, certamente, é verdade, né? O santuário, de algum modo, sustenta espiritualmente a Polônia inteira. É muito bonito de ver. E aí a gente pensa, né, que toda a graça e toda a intercessão de Nossa Senhora nos dá um Papa tão mariano como São João Paulo II, cujo centenário hoje celebramos, né, de nascimento. Na verdade, alguém que nasceu, né, com desígnio de Nossa Senhora, e até como eu já expliquei no programa de sábado, né, que eu falei sobre São João Paulo II, né, quando ele trabalhava nas minas, né, fazia trabalho forçado, quebrando pedra, foi ali que ele encontrou o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São José de Montfort, e fez a consagração segundo o método. Ainda não era padre,
ele fez a consagração simultânea de Montfort. E ali ele fez da sua vida essa entrega à Nossa Senhora. Tanto que era lema do seu episcopado, né, do seu governo de bispo, o lema era esse, né? Totus tuus, que são as palavras que aparecem no Tratado da Verdadeira Devoção, né? Sou todo teu, né? Totus tuus, né? Aqui, totus tuus Maria, né? Sou todo teu a Maria, para ser todo de Jesus, né? E de verdade, São João Paulo II assumiu esse lema, depois também como Papa, né? Totus tuus era o lema de pontificado dele, né? E nas vezes que ele foi à Polônia, né, ele na maior parte das vezes sempre deu um jeito de ir até Czestochowa, né, para rezar a Nossa Senhora, para falar com a Nossa Senhora, né, a quem ele tinha tão profunda devoção. Né? E na sua capela pessoal, claramente, estava lá a ícone de Nossa Senhora de Czestochowa, né, que o acompanhou em todo esse tempo, né, nos momentos mais difíceis. Quero concluir este nosso programa de hoje, rezando a Nossa Senhora de Czestochowa, né, esta oração do Papa, que completa hoje seus 100 anos de vida, São João Paulo II. Diz que completaria, se aqui estivesse nessa vida, 100 anos. Né? No céu, ele está só há 15 anos, né? Mas na terra ele completaria 100 anos se estivesse vivo neste mundo. Então, assim, queremos concluir rezando esta oração do Santo Padre São João Paulo II, a Nossa Senhora, e Jasnagora, a Nossa Senhora de Czestochowa. Ó Mãe de Deus, ó Virgem por Deus, és glorificada. Mãe de Jasnagora, de Czestochowa e Rainha, venho hoje a ti numa peregrinação de fé, para vos agradecer a incessante proteção sobre a Igreja inteira, sobre mim especialmente durante os 50 anos do meu sacerdócio e do meu serviço na sede Pedro. Com grande confiança me apresento neste lugar, na colina de Jasnagora, tão caro ao meu coração, para mais uma vez exclamar: Mãe de Deus e nossa, Mãe, agradeço-te ser a estrela polar da construção do futuro melhor para o mundo. Ser a padroeira da edificação da civilização do amor em todo o gênero humano. Mãe, peço-te humildemente, circunda com a tua proteção materna os dias e os anos que ainda nos separam do ano 2000. Confia a tua intercessão a preparação para o grande jubileu do cristianismo. Ajuda todas as nações do mundo a viverem o novo milênio em união com Cristo, Rei dos séculos. Mãe da Igreja, Virgem Auxiliadora, na humanidade da fé de Pedro, traga aos teus pés a Igreja inteira, todos os continentes, países e nações que acreditaram em Jesus Cristo e reconheceram nele o sinal guia do caminho através da história. Daqui trago, ó Mãe, a humanidade inteira, também aqueles que ainda estão em busca do caminho rumo a Cristo. Sê para eles guia e ajuda-os a abrir-se ao Deus que vem. Trago-te na oração os povos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e confio a tua solicitude materna a todas as famílias das nações. Mãe da fé e da Igreja, assim como perseveravas no cenáculo de Jerusalém em oração com os discípulos de Cristo, assim está hoje conosco no cenáculo da Igreja, rumo ao segundo milênio da fé. E obtende-nos a graça de nos abrir ao dom do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, hoje no Santuário de Jasnagora, rendo-te graças por todo o bem que se tornou parte de minha nação em anos de profundas transformações. Durante a minha peregrinação da pátria, implorei para que sobre ela fosse derramado o Espírito Santo, invocando: desça o teu Espírito e renove a face da terra, desta terra. Mas, mais tarde, visitei a terra polaca, com as tábuas do Decálogo. Para aqui eu trouxe os jovens do mundo inteiro. Sempre retornei à minha pátria, por uma necessidade do coração, trazendo uma mensagem de fé, de esperança e de caridade. A história desta pátria, a margem do rio Vistula, está marcada no testemunho de fé de Santo Adalberto e também de tantos santos polacos e candidatos aos altares, e ainda com a labuta de muitas gerações que consolidaram a Polônia fiel a Cristo. Durante 10 séculos, permanecemos uma nação batizada, fiel a Ti, ao Teu Filho, à Sua cruz, ao Evangelho,
a Santa Igreja e aos seus pastores. Venho hoje por ti, ó Mãe, para exortar os meus irmãos e as minhas irmãs a perseverar ao lado de Cristo e da Igreja, para encorajar o uso sábio da liberdade reconquistada, do espírito daquilo que há de mais belo na nossa tradição da fé cristã. Rainha da Polônia, recordando com gratidão a tua proteção materna, confio-te a pátria polonesa, as transformações sociais, econômicas e políticas que nela se verificam, que o desejo do bem comum supere o egoísmo e as divisões. Um serviço público, vejam em ti, que exerce um serviço público, vejam em ti a humilde escrava do Senhor. Aprendam a servir e a reconhecer as necessidades dos compatriotas, como fizestes tu em Caná da Galileia, a fim de que a Polônia possa tornar-se uma nação onde reine o amor, a verdade, a justiça, a paz. Seja glorificado nela o nome de teu Filho. Filha fiel do Eterno Pai, templo do amor que abraça o céu e a terra, confio-te o serviço da Igreja no mundo, que tem tanta necessidade de amor. Mãe de Deus, Mãe do Filho unigênito, que nos deu como princípio de vida o mandamento novo do amor, obtém-nos a graça de nos tornarmos construtores de um mundo solidário, no qual a paz vença a guerra, a civilização da morte seja substituída pelo amor à vida. Que a humanidade se ponha com firmeza ao lado de Deus, a quem pertence o mundo inteiro. Mãe da unidade e da paz, fortalece o vínculo da comunhão na Igreja do teu Filho, reaviva os esforços ecumênicos a fim de que todos os cristãos em virtude do Espírito Santo se tornem uma família de irmãs e de irmãos de Jesus Cristo, o único Salvador do mundo, ontem, hoje e sempre. Virgem Mãe de Deus, ajudai-nos a entrar no terceiro milênio do cristianismo, através da porta santa da fé e da esperança da caridade. Ó clemente, ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria, aceitai a nossa confiança e fortalece-a nos nossos corações e apresenta-nos diante da face do Deus único, na Santíssima Trindade. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Tia Toscova, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que acompanhou e até a próxima segunda-feira com o nosso programa Mensagens Marianas. Salve Maria.